Eu nada sou sem ti. A paz do Senhor Jesus, queridos. Em mim. Eu nada sou sem ti. Aleluia. Perdido estou sem ti. Aleluia. Eu nada sou sem ti. Aleluia. Perdido estou sem ti. Estamos perdidos sem a tua presença, Senhor. Estamos perdidos sem ti, Jesus. Seja bem-vindo neste lugar, Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito da verdade. Em nome de Jesus. Eterno Deus, fala conosco nessa live de hoje, Pai. Fala conosco, Senhor, e que nós possamos ouvir a Tua voz e aprender um pouco mais do reino de Deus. Que nós possamos, Pai, aprender mais da Tua preciosa palavra, daquilo que está contido na Tua palavra. Fala conosco, Senhor, e nos leva a um nível mais profundo na Tua presença. Nós queremos, Pai, adentrar um nível tão profundo, Senhor, até que nada mais importe em nossa vida. Em nome de Jesus, nós te amamos, ó Deus, e te adoramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais essa live, em nome de Jesus. Nós temos aqui muitas pessoas, né? Possivelmente novas. Que você seja muito bem-vindo aqui, em nome de Jesus. Você que está aqui e conhece um pouco da palavra ou não conhece da palavra, seja bem-vindo aqui. Você vai aprender muito hoje, em nome de Jesus. Amém, amados? Que bênção. Queridos, hoje é uma live especial, né? É uma live atípica, até porque eu não faço live dia de sábado à noite. Como hoje à noite na igreja nós não teríamos nada, e eu também na live da manhã falei que nós teríamos uma live hoje à noite, por engano, eu confundi a data e eu falei que hoje nós teríamos a live da noite. Então eu estou aqui honrando a minha palavra, amém? Eu não gosto de falar e não cumprir. Então eu estou aqui honrando a minha palavra porque eu falei na live da manhã. Como não ia ter nenhum compromisso hoje à noite na igreja, então eu decidi estar aqui te ensinando um pouquinho mais da palavra do Senhor. Amém? Então é uma live atípica. Nós não temos live às 7 horas hoje, né, no sábado, somente de segunda a sexta-feira. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Outra coisa, queridos, se vocês perceberem que eu estou um pouco descascando aqui, né? Eu peguei um sol esses dias e eu estou descascando todinho, tá? Costa, cara, enfim. Então, não se espante aí, porque eu estou descascando um pouquinho, né? Glória a Deus, amados. Que bênção.
eu queria fazer algo diferente hoje, tá? Eu queria fazer algo diferente. Eu quero continuar com esse ensino, né, sobre os dons espirituais, mas eu queria abrir essa live com um período de perguntas e respostas. Se tem alguma dúvida que você ficou, algo que você que passou, que você queria ter perguntado, eu queria abrir esse início de live para vocês, para que vocês possam tirar as dúvidas, né? Se tiver alguma dúvida no teu coração, algo que ficou para trás, que você não entendeu, não conseguiu compreender, eu vou abrir aqui uns 30 minutinhos de perguntas e respostas. E depois do período de perguntas e respostas, eu vou entrar no conteúdo que eu comecei a falar na parte da manhã, hoje de manhã. Tudo bem, queridos? Podemos fazer assim em nome de Jesus? Então você que está aqui e você tem dúvida, pode começar a perguntar e daqui uns 20, 30 minutinhos a gente volta para o conteúdo. E hoje não perca, porque nós vamos falar sobre o dom de línguas, algo muito poderoso hoje, que poucas pessoas sabem como funciona, como trabalhar nesse dom tão lindo que vem da parte de Deus, tá bom? Então você que está aí, pode perguntar, fique à vontade, que a sua pergunta seja aqui bem-vinda, para que nós possamos responder em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá, se não tiver perguntas também, nós vamos entrar aqui direto no conteúdo, tudo bem, queridos? Vamos lá então. Pessoal do Kawaii também, se tiver dúvida, pode perguntar. E o pessoal do TikTok também, se tiver dúvidas, podem perguntar em nome de Jesus, tá bom? Esse é o momento. Maria, nós vamos orar em nome de Jesus, tá bom? No fim dessa live nós vamos orar pela sua família, pela família das pessoas aqui da live, tudo bem? Vai ser uma bênção. Vamos lá. Se alguém por engano de ensino disser que fala em línguas, é mentira, o que acontece? Uma pessoa, Euclésia, ela não vai mentir sobre isso, tá bom? A menos que de fato ela não tenha o Espírito Santo, porque isso é uma coisa muito séria. Você disser que você fala em línguas sendo que você não fala, ou né, que você não fala sendo que você fala. Uma pessoa em sã consciência, cheia do Espírito Santo, ela não vai mentir sobre isso, tá bom? Então assim, ó, você perguntou, se alguém por engano de ensino disser que falar em línguas é mentira, o que acontece? Agora, vamos supor, nesse caso, que a pessoa, ela aprendeu errado a vida inteira, ela falou que não existe batismo com o Espírito Santo, não existe falar em línguas. Nesse caso, ela é inocente, ela não sabe que aquilo que ela ensina é uma mentira, tá bom? Nesse caso, ela tem sim, até porque a Bíblia diz que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. Então, se aquela pessoa, ela está fazendo aquilo por ignorância, o que é ignorância? Inocência. Ela fala aquilo sem saber, sem ter o conteúdo, sem ter conhecimento. Se ela faz aquilo sem ter conhecimento, ela é inocente. Tudo bem? Lembrando, tá? Deus ele vai levar em conta se ela está sendo negligente também. Porque tem pessoas que o Espírito Santo leva a estudar sobre isso e ele não quer estudar, ele não quer aprender sobre isso, porque ele é orgulhoso. Agora aqui a gente cai numa categoria bem diferente. O orgulho Deus abate. Deus dá graça aos humildes, mas os orgulhosos Deus abate. Tá bom? Então, acho que ficou respondida a pergunta aqui. Vamos lá. Meu esposo me diz que línguas é batismo de fogo também. Não, infelizmente ele está equivocado. João Batista ele disse, ele vos batizará com o Espírito Santo é uma separaçãozinha, uma condiçãozinha, e com fogo. Ou seja, esse artigo ali, né, essa palavrinha e, essa letrinha no meio e, significa que são diferentes. É igual eu falar assim, o homem e a mulher, tá bom? Então, infelizmente, ele está equivocado, ele tem que estudar um pouquinho mais aí, a exegese bíblica e entender a interpretação bíblica, não do que ele pensa, mas do que a Bíblia diz, tudo bem? Então, Espírito Santo e com fogo. Na verdade, ninguém ousa falar que não tem um outro batismo aí, porque a linguagem é bem clara. Uns acreditam que o batismo com fogo é juízo de Deus, como depois o próprio Jesus começa a falar, né? E ele vos queimará sobre toda a palha, enfim. Depois eu trago para vocês um estudo mais profundo sobre o batismo com fogo. Mas o batismo com fogo não é juízo, tá? Não é juízo. O batismo com fogo é um batismo de santificação. O fogo, ele não tem só uma conotação de juízo, mas também de purificação. Tudo bem? Tudo bem, queridos? O Espírito Santo ele desceu como línguas de fogo lá em Atos capítulo 2. E ele vem purificando e transformando as pessoas em santas, né? Levando pessoas à santidade. Então, não é aí o mesmo batismo. São dois batismos aí, tudo bem?
Eu acho que ficou clara a pergunta aqui. Profeta, quando eu vejo alguém falando em línguas, fica querendo sair da minha mente. Fica querendo sair da minha mente, mas não falou. Possivelmente, Meire, você quer falar, né? Você quer falar, mas a sua mente ali começa a te acusar. Eu falei isso aqui na live da manhã. Existem pessoas que no momento do batismo com o Espírito Santo, o diabo, sabendo que ela vai ser batizada com o Espírito Santo, porque ele olha o movimento espiritual, o diabo é espírito, ele sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Ora, como que ele sabia que Daniel ia receber uma bênção? Ele viu Daniel orando, o profeta Daniel, e Daniel começou a orar, e Deus enviou o anjo para ele. Naquele momento que Deus enviou o anjo Gabriel para responder à oração de Daniel, a Bíblia diz que o anjo, aquele príncipe da Pérsia, aquele demônio, bloqueia o anjo Gabriel. Amém, queridos? Tudo bem? Entenda isso aqui em nome de Jesus. Tudo bem, amados? Então, o anjo, preste bem atenção, esses demônios, olha só isso aqui que forte. Esses demônios, eles sabem quando você vai ser batizado com o Espírito Santo. Porque eles compreendem o mundo espiritual, até porque eles vivem lá, no reino espiritual, né? Nesse ambiente espiritual, nas regiões celestiais, como a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6. Eles estão nas regiões celestiais. Os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, as hostes da maldade, os espíritos imundos, todas essas classes de demônios estão nessas características, né, de enxergar o mundo espiritual. Então nós temos que tomar cuidado. Então, Meire Santana, se o Espírito Santo quiser te batizar naquele momento, Jesus quiser te batizar com o Espírito Santo naquele momento, permita que ele faça isso. Não deixe e não limite o Espírito Santo naquele momento que ele quer liberar as línguas sobre você e te batizar com o Espírito Santo. Tudo bem? O diabo, ele é astuto, ele é o acusador, lembre-se disso. Ele é o acusador da nossa alma. Ele é o inimigo da nossa alma. Então ele não quer que você se batize com o Espírito Santo, porque você vai receber uma carga de poder que vai mandar ele embora. Tá bom? Tudo bem, queridos? Jerusa Marques. Pastor, como conseguir identificar se é o Espírito Santo ou o Espírito imundo? Não existe como você identificar isso se você não tiver um dom chamado discernimento de espíritos. Isso está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 5 em diante. Você vai ver que existe um dom espiritual chamado discernimento de espírito. Amém? Exatamente Pedro aqui do Kauai, carga de poder. O dunamis, o batismo com o Espírito Santo no grego significa dunamis, grego dinamite, poder. É uma carga de poder que você recebe no batismo com o Espírito Santo, tá bom? Então, é necessário que você tenha um dom de discernimento de espírito. Tudo bem, minha irmã Jerusa? Use o dom de línguas para que você possa receber esse dom. Você pode buscar esse dom de discernimento de espírito. Você pode buscar esse dom em Cristo Jesus. Tudo bem? Vamos lá. Minha internet está caindo. Que pena, meu irmão. Que pena, em nome de Jesus. Pedro, qual o motivo da risada? Não estou contando piada aqui. Vamos lá. Isaías é um exemplo de batismo com fogo? Olha, Paulo Rogério, eu posso falar que não. Por que eu posso falar que não? A Bíblia diz que com um Atenaz o anjo colocou na boca dele e trouxe purificação aos seus lábios. Ele disse, né? Eu sou um homem de lábios impuros e vivo em um povo no meio de um povo de lábios impuros. Ele recebe purificação, tá? Ele recebeu purificação, mas não foi o batismo. Por quê? João Batista falou que esse batismo viria por Jesus. Até esse momento Jesus não tinha vindo, tá bom? Então não teria como ser o batismo com fogo, porque Jesus que inaugura esse batismo. Ele disse, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tudo bem? Quem faria isso? Jesus, e não um anjo. Tá bom, querido? Mas eu entendi sua colocação. Ali ele recebeu uma purificação, ele foi purificado, ele foi limpo dos seus pecados na boca. Tudo bem? Como expulsar demônios de objetos? É simples. Unja, tá aqui o óleo de unção aqui, ó. Unja esse objeto e consagre a Deus. Ou mande somente embora. O diabo ele tem que ir embora, ele não pode ficar. Se você está falando com Deus, tem a presença com Deus, uma vida de intimidade com Deus, você não tem que temer nada do diabo. Tudo bem? Tudo bem, queridos? Flores da Cunha Net. João Batista foi abandonado por Jesus? Não, ele não foi abandonado. João Batista ele veio para preparar o caminho de Jesus.
Quando ele prepara o caminho de Jesus, a missão dele foi cumprida. Ele levou pessoas ao arrependimento e preparou os corações. O que o profeta Isaías disse? Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as veredas. Ele foi essa pessoa. Quando ele fez isso, ele cumpriu a missão dele. Então, ele morreu porque ele já tinha cumprido a missão dele nessa terra. Tudo bem? Não porque Jesus abandonou ele, de maneira nenhuma. Ele era primo de Jesus, Jesus o amava. Tudo bem? Próxima pergunta. Como saber se temos o dom de discernimento? Você tem sensibilidade espiritual no mundo do espírito e você consegue discernir. Você sabe se é demônio, você sabe se é anjo, você sabe se é o Espírito Santo. Você ouve a voz do Espírito, você sente o ambiente espiritual e você tem esse diagnóstico por conta desse dom espiritual, que é o dom de discernimento de espíritos. Tudo bem? Esse é um dom que atua muito forte na minha vida, viu? Esse é um dom que atua muito forte na minha vida. Vamos lá. O batismo com o Espírito Santo não seria uma coisa e com fogo outra coisa? Sim, João, exatamente isso. Eu acabei de explicar aqui para vocês, tá bom? Como saber se temos dom de discernimento? Eu já expliquei aqui. Meu profeta, às vezes eu orando às 3 da madrugada sinto que estou falando espanhol. Sim, um dos lados do falar em línguas também são línguas de nações. Então você pode sim, nesse momento, o Espírito Santo te dar línguas em espanhol. Eu já vi com meus olhos uma pessoa que não falava nada de inglês, ela começar a falar inglês na hora. Essa é uma outra vertente do falar em línguas. Nós vamos falar disso mais pra frente, tudo bem? O falar em línguas, querido, não é só línguas de nações, tá? Não é só língua de nações. Eu vou explicar isso pra vocês mais pra frente, tá bom? Não é só língua de nações. Essa é uma vertente do falar em línguas. Tudo bem? Então sim, viu, Joelma? Você pode falar em outras línguas. Eu já vi com meus olhos isso. Pessoas falando inglês, falando outras línguas que ela nunca ouviu. Pessoas que nunca ouviu sobre o inglês. Ser naquele momento ali, liberado sobre ela o dom, né, de línguas. E ela começa a falar em línguas de nações que nós chamamos. Tá bom? Eu estou em uma igreja que não prioriza o batismo com o Espírito Santo. Vamos lá, Vânia Soares. É importante que você esteja em uma igreja que crê na continuidade dos dons e do batismo com o Espírito Santo. Se você percebe que a tua igreja é fria e não dá lugar para essa parte da palavra de Deus prometida para nós, saia da igreja. Busque um outro ministério que você se enquadre melhor, tá bom? Nós temos muitos aí, meus irmãos presbiterianos, reformados. Eu não concordo com muitas coisas deles. Eles limitam o Espírito Santo e o agir de Deus e do poder de Deus. E tá tudo bem, é eles e Deus que vai fazer isso. Eles vão prestar conta a Deus com isso. Mas se você não se enquadra a essa vertente da igreja, então procure um outro ministério que dê um ministério pentecostal, né? Lembrando, tá, gente? Um pentecostal com o pé no chão, tá? Um pentecostal que estuda a Bíblia, que medita na palavra, que tem a pregação, não é só gira-gira na igreja e pula-pula, não. Tá? Eu creio, eu sou pentecostal, eu creio no poder de Deus, eu falo em línguas, aqui na igreja nós liberamos batismo com o Espírito Santo sobre as pessoas, porém, nós fazemos sempre com base na palavra e nós estudamos muito a palavra de Deus, amém? Então nós temos um equilíbrio, somos pentecostais, mas cremos primariamente na palavra de Deus como única, o centro do culto do Senhor, a adoração e o ensino propriamente da palavra de Deus, tudo bem? Hoje você vai a algumas igrejas pentecostais, não tem nada de Bíblia, não tem pregação, não tem Bíblia nenhuma. Então nesse caso está errado. Tudo bem? Essa igreja pentecostal está errada. Amém, queridos? Glória a Deus. Pastor, pode me batizar 2 vezes na igreja? Eu sou batizada na Assembleia. Outra igreja falou que eu tenho que batizar. Eu até sei que igreja que foi, possivelmente, a Igreja Batista, né? Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa se batizar de novo. Se você fez um batismo genuíno, de arrependimento de pecado, e você fez aquilo de coração, você não precisa se batizar de novo. Infelizmente, tem uma linha da Igreja Batista tradicional, que eles falam que se você não se batiza lá, você vai ter que se batizar de novo. Ou a Igreja Adventista, que eles falam que você tem que se batizar várias vezes durante a tua vida. Toma cuidado com isso, tá? Toma cuidado com isso. Jesus não ensinou isso, é um só batismo.
tá bom? Se você se batizou para arrependimento de pecado e fez aquilo genuinamente, sabendo da verdade, então o teu batismo teve valia com Deus. Tudo bem? Você não precisa se batizar novamente. Tá bom, minha irmã? A Igreja Universal falou que tem que batizar de novo. Primeiro que a Igreja Universal nem é uma igreja, tá? É uma instituição financeira, tá bom? Não é uma igreja. Eu recomendo que você não vá para essa igreja. Você vai sair de lá sem dinheiro algum. O foco deles é dinheiro, tá bom? Todas as seitas dizem a mesma coisa. Exato, João Paulo. Ótima observação. Tem igrejas que dizem que o batismo da Trindade não é válido, não for em nome de Jesus. Tem igrejas que dizem que o batismo da Trindade não é válido. Entendi. Eles não creem que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito, né? Somente no nome de Jesus, não. O batismo com o Espírito Santo, querido, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é errado eu falar assim, eu te batizo em nome de Jesus. Não é errado, querido. Jesus é o Pai, Jesus é um com o Pai e Jesus é um com o Espírito Santo. Não tem distinção. Eles são um, tá bom? Então se você fala assim, eu te batizo em nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Espírito Santo, não importa. O importante é que essa pessoa desceu as águas. O que mais importante é o simbolismo porque ela desceu as águas, que é o arrependimento. Mais importante do que você citar o nome de um dos três. Tá bom, queridos? Tudo bem, amados? Vamos lá. Por que hoje não vemos mais demônios se manifestarem? Tem a ver com a falta de Espírito Santo nas igrejas? Você não vê aí onde você está, porque aqui onde eu estou é o tempo inteiro pessoas manifestando demoniado, principalmente quando eu coloco as mãos para orar. Ou as pessoas, somente de começar a conversar comigo, elas manifestam endemoniadas. Deve ser aí onde você está. A igreja que você está, possivelmente, é uma igreja que não ora, uma igreja fria, é uma igreja que não jejua, possivelmente. Vocês não têm poder do Espírito Santo para trazer para fora esses demônios. Tá bom? Aqui comigo na igreja, e aqui onde eu estou, manifesta direto. Aqui na live, há 2 dias, 3 dias atrás, teve manifestação demoníaca aqui na live. Para quem estava aqui na live viu. Então assim, possivelmente é a igreja que você está, minha irmã. Tudo bem? Possivelmente é a igreja que você está. Lembre-se que os sinais acompanham os que creem. Qual eram os sinais? Quais são os sinais, profeta? Os sinais são expulsão de demônios, cura de enfermos, a pregação do evangelho com autoridade, a cura dos enfermos, doenças, enfermidades, tanto emocionais, quanto espirituais, quanto de alma. Amém? Então, possivelmente é só na tua igreja, tá bom? Uma igreja verdadeira que prega o evangelho, isso acontece mais do que parece, tudo bem? A CCB também desconsidera o batismo feito por outras igrejas. A Igreja Cristã do Brasil, meu irmão, é uma seita, tá bom? A Igreja Cristã do Brasil é uma seita. Desculpa te falar isso, mas é verdade, tá bom? Se você duvida disso, busque saber disso. Eles não deixam pessoas estudarem teologia. Tem um monte de baboseira que eles falam lá, sendo que a Bíblia diz, cresçam na graça e no conhecimento. Então assim, a Igreja CCB, a Igreja Cristã do Brasil também é uma seita, tá bom? Igreja Adventista, Igreja Testemunho de Jeová, Cristã do Brasil, Igreja dos Mormons, são todas seitas. Não, a Igreja Adventista não é uma igreja genuína, é uma seita, tá bom? É herética, tem muitas heresias no meio dessas igrejas, tá bom? Glória a Deus. João Paulo Martins, ele falou assim, eu estudo muito a Bíblia. Glória a Deus. Benção então, João. Parabéns. Então você já identificou que é uma seita, tá bom? É mentira sua acerca da CCB. Que Deus faz, você não pode mudar. Tá bom, meu irmão. O que Deus faz não pode mudar. E o diabo não levanta igrejas falsas não, né? Continua nessa mentira aí que você vai ver onde você vai chegar. Vamos lá. Eu não conheço a igreja Maná. Josafate, não conheço, tá bom? Eu aprendi que não é trindade, mas triunidade. Quando nós falamos trindade, meu irmão, primeiro que essa palavra nem tem na Bíblia, tá? O nosso Deus é triuno, são 3 em 1, tá bom? Seja triunidade ou trindade, pode ter alguma diferença dessas palavras? Pode. É bacana a gente estudar o termo delas, tá? Mas basicamente 3 pessoas que compõem um único Deus. É isso que a Bíblia ensina. O Pai, o Filho e o Espírito. No batismo de Jesus, a própria divindade encarnada veio à Terra.
o Espírito Santo descendo sobre Jesus como pomba, e o Pai, a Bíblia diz que os céus se abriram, e o Deus, uma voz que veio do céu, falou: este é o meu Filho amado em quem eu me agrado. Os três estavam ali no batismo de Jesus, tudo bem? Então sim, a Trindade, ela é bíblica, tá bom? Profeta, por qual motivo tem igreja que muda de pasto em algum tempo? Quando você diz que muda de pasto, possivelmente deve ser de localidade, geografia, né? Possivelmente isso. Depende, meu irmão. Depende. Às vezes Deus leva a igreja para um outro lugar mesmo, tá bom? Às vezes a igreja ali não está crescendo ali, Deus leva ela para um local e ela expande, ela cresce. Tem pessoas ali que são incrédulas, não querem crescer. O próprio Jesus não fez milagres em muitos lugares, a Bíblia diz. Por quê? Porque o povo era incrédulo. Então, se a igreja, o pastor ali, ele está direcionado por Deus a mudar de ambiente, de geografia, e ele está conectado com Deus, glória a Deus, eles vão crescer muito, tá bom? Esse é um dos maiores motivos, tá? De que igrejas não crescem por conta do ambiente incrédulo que ela está, tá bom? Viviane Ramos, quando eu entro em oração não consigo terminar. Quando vejo, estou pensando em outra coisa, nada a ver. Você tem que aprender a se concentrar em Jesus e na oração, Viviane Ramos. Você tem que criar o hábito. Deixa o teu celular de lado, deixa tudo de lado. Coloque um louvor, um fundo de oração, isso ajuda você a se conectar com Deus. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Então quando você coloca um louvor, você atrai a presença de Deus. E ali você se conecta a Deus por meio da oração de maneira profunda. Comece cronometrando o teu tempo de oração. Eu fazia isso. Eu colocava para me orar 10 minutinhos. Depois de muito tempo eu comecei a orar 20 minutinhos, 30 minutinhos. Hoje eu oro 1 hora na presença de Deus e não é suficiente. Então isso é um exercício, né? A tua fé é um exercício. Você vai se tornando mais íntimo de Deus à medida que você ora. Ninguém começa sendo um perfeito orador da palavra de Deus. Ninguém começa orando do nada. Ninguém começa a ser o melhor, o homem de oração ou a mulher de oração. É um processo, tá bom? Eu também, quando eu começava a orar, às vezes a minha mente dava uma viajada, mas eu aprendi a me conectar com o Espírito Santo de Deus. E lembre-se, durante a oração, o Espírito Santo vai fazer de tudo para tirar você do foco da oração. Ele vai tentar te atrapalhar de tudo da oração. Então tome cuidado com isso. Se concentre em Jesus, comece a falar com Deus. Imagine que Deus ele está na tua presença porque Ele está presente no meio da oração. A Bíblia diz que Deus, a oração do justo pode muito os seus efeitos. Então quando nós começamos a orar, Deus ele ouve a nossa oração. Tá bom, Viviane? Espero ter ajudado aqui na sua pergunta. Às vezes quando eu oro, eu sinto arrepios. Sim, essa é a presença do Espírito Santo na tua vida. A unção do Espírito Santo na tua vida, tá bom? Tem pessoas que é de Deus e não é batizada nas línguas. O que acha disso, pastor? Marcelo Vieira. Sim, Marcelo. Existem pessoas que não são batizadas no Espírito Santo, não porque Jesus não quer batizá-las no Espírito Santo, mas é porque elas não buscam o batismo com o Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo diz, todos falam em línguas? Todos profetizam? É claro que não, porque nem todos buscam esse dom. Mas ele deixa bem claro em 1 Coríntios capítulo 14, como eu gostaria que todos vocês falassem em línguas. Ele dizia, eu falo mais em línguas do que todos vocês. Então, não é porque a pessoa, Deus faz acepção de pessoas, ou porque Deus ama mais alguns do que outros. Não. É porque essa pessoa, infelizmente, ela não busca o batismo com o Espírito Santo. Ela não busca o falar em línguas. Como consequência, ela não recebe. Tá bom? Nesse caso, a culpa não é de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos mais importantes que outros. Deus não ama mais um do que outros. Deus ama seus filhos da mesma maneira. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo, as pessoas do mundo inteiro, e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, essas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo, ou falar em línguas, o primeiro dom depois do batismo, porque elas não buscam. E elas não buscam, elas não recebem porque não buscam. O próprio Deus ele disse, se vocês me buscarem, eu me deixarei ser achado por vós. Me buscar-te-eis, e eu me deixarei ser achado por vós. Amém, queridos? É um direito teu o falar em línguas. É uma promessa da própria palavra de Deus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, ele não colocou assim, ele batizará alguns com o Espírito Santo e com fogo. O batismo é liberado para todos. O problema é que as pessoas não buscam o batismo com o Espírito Santo. Tudo bem, queridos? Tá dando para entender? A Igreja Católica é salva? A Igreja Católica é uma seita, é uma das piores seitas, meu irmão. Tá bom? É uma das piores seitas. Acredita no projeto Bluebeam? Acredito.
Acredito. O diabo vai usar muitas formas de manipular as pessoas para tirar elas do foco do Senhor, tá? Ele vai usar muitas coisas. O projeto do BIM é fichinha perto do plano mundial do anticristo, tá bom? Vamos lá. Vanessa, por que fica vindo línguas estranhas na minha mente? Porque o Espírito Santo ele quer te batizar. Fale, minha irmã. Fale. Abra sua boca e deixe o Espírito Santo batizar você. Ele está falando para você que ele quer te batizar. Tudo bem? Fale. Solte as línguas. Se o Espírito Santo está te movendo a isso, eu te recomendo, coloque um louvor, entre na presença de Deus. Entra na presença de Deus mesmo, com genuidade. Entra na presença de Deus. E se o Espírito Santo quiser te batizar, permita que ele te batize. Amém? Por que você disse que a CCB é uma seita? Porque ela é uma seita. Ela é uma seita. Tá bom? Só eles são salvos, quem não é da igreja não é salvo, quem não é da igreja, quem não pratica o que é aquilo ali, ou seja, não é Jesus, mas é a igreja que salva. É só você estudar sobre seitas e heresias. Minha irmã Graça de Andrade. Você vai ver que a igreja CCB ela se enquadra numa seita. Tá bom? Assim como a Adventista, enfim, outras igrejas. É só estudar a tua igreja. Ela não vai estimular o estudo. Fala para a tua igreja que você vai fazer teologia para você ver. Você vai ser crucificada. Então, é uma seita, não tem para onde correr. Tudo bem? Ah, mas lá fala da Bíblia. Tudo bem, as seitas falam de Bíblia. A igreja daquela Lana Holden é uma igreja lésbica. E eles falam da Bíblia. Não é porque eles falam da Bíblia que todos ali vão para o céu. Estão perdidos, é uma seita. Eles cometem um pecado sério, que é o pecado da homossexualidade, do lesbianismo. Vão todos para o inferno se não se arrependerem. Não é porque uma igreja prega a Bíblia que ela é uma igreja verdadeira. Você tem que identificar para saber se aquela igreja ela é uma igreja que vive uma vida na palavra. Uma igreja que vive a vida como a Bíblia diz, e não como eles querem viver. Toma cuidado com as doutrinas de homens. Amém? Eu sou evangélico, mas tenho uma namorada católica. Olha, se ela não se converter a Jesus, eu aconselho Andrei Rodrigues que você não entre no casamento com essa pessoa. Você vai arrumar para sua cabeça. Eu aconselho casais há 8 anos. Você tem noção disso? Eu sou casado há 9 e aconselho casais há 8 anos. Não dá certo luz e trevas. Não dá certo. Você vai casar e você pode ter, eu não estou falando que você vai ter, tá? Olha minhas palavras. Você está correndo um sério risco de lá na frente ter um divórcio. Tudo bem? Luz e trevas não caminham juntas. Eu sei que não é o que você queria ouvir, mas não dá para caminhar. Tudo bem? Ela não professa, ela não crê em Jesus como salvação. Ela crê que Maria é intermediadora e um monte de baboseira que a igreja católica acredita. Ou seja, eu te aconselho que você comece um processo de conversão dela. Busque alguém que pode ajudar ela na palavra. Estude o catolicismo, estude essa seita. Mostre para ela que o catolicismo é uma seita, herético, que bate de frente com a Bíblia em vários pontos. E depois você vai poder, em nome de Jesus ali, né, se ela se arrepender e buscar a Jesus como salvador da vida dela, você pode pensar em casar. Agora, se você quiser casar, case. Mas eu estou te avisando que, eu estou te falando aqui pela Bíblia e pela minha experiência de aconselhamento de casais. Não dá certo. Não dá certo. Vocês vão entrar em brigas. Se você tiver muita sabedoria é possível dar certo. É possível dar certo. Se esse casal tiver muita sabedoria, olha o que eu estou falando aqui, hein? Muita sabedoria. Por quê? Ele vai ter que aprender a lidar com as diferenças. Não é isso que você vê nos casais de hoje. A maioria divorcia por muitas coisas pequenas e por coisas baboseiras. Coisas pequenas. Então, eu te aconselho que você não entre nesse risco. A menos que ela aceite Jesus como Salvador e ande com Deus, você pode, em nome de Jesus, partir para o casamento. Mas se ela não segue Jesus e ela segue essa seita, eu te aconselho que você não case. É um conselho, tá? É um conselho. Eu não estou te proibindo de nada, a Bíblia não te proíbe de nada. Mas a Bíblia te dá o exemplo. Isso é andar com trevas. No dia que o diabo entrar na tua casa, perturbar você, atormentar teus filhos, você não vai ter como reclamar. Você vai ter que viver numa constante de batalha espiritual contra os demônios que tua esposa atrai. Isso vale para todos. O marido que aceitou Jesus e a mulher que é do candomblé, a mulher que é católica e o marido é servo de Deus, a mulher que aceitou Jesus como Salvador e o marido é pai de santo. Então, queridos, toma cuidado com isso.
Tudo bem? Toma cuidado com isso. Vamos lá. De onde nasceu a igreja evangélica? Quem pode falar? Meu amado irmão, a igreja evangélica, eu não me recordo agora o ano preciso, tá bom? Eu não gosto de usar esse termo igreja evangélica, tá? A Bíblia não usa esse termo. A Bíblia usa que nós somos cristãos. O que significa cristãos? Pequenos cristos. Ou seja, os primeiros cristãos que foram chamados de pequenos cristos eram aqueles que serviram Jesus no início da igreja primitiva. Ou seja, eles começaram a pregar o evangelho e foram chamados de cristãos. Tudo bem? Se você quiser colocar o termo evangélico, você pode colocar. Eu não coloco esse termo. Eu digo que eu sou cristão, porque eu sou um pequeno Cristo. Tudo bem? Sou casada com um católico e falo por experiência. Ele gosta de santo dentro de casa. Olha lá. Joyce, é o que eu estou falando aqui. Obrigado, Joyce, pela tua experiência. E que em nome de Jesus, Deus possa abrir os olhos do teu marido em nome de Jesus. Tá aqui um exemplo que eu estou dizendo para vocês. Queridos, a Joyce vai ter que lutar pro resto da vida dela. Pro resto da vida dela. Ele vai atrair demônios com as imagens. E ela vai ter que orar lutando espiritualmente. E no dia que a Joyce estiver fraca espiritualmente? Tá entendendo? A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Mas e se o outro for aquele que derruba? Eu ensino isso aqui no treinamento de casais que eu dou para muitos casais aqui, tudo bem? Então, para quem está nessa situação aqui como a Joyce, em nome de Jesus, Joyce, que Deus possa abrir os olhos do teu marido, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa trazer ele à verdade. Amém, queridos? Glória a Deus. Daiane Gomes, doar sangue é pecado? Minha irmã, se doar sangue é pecado, Jesus foi o maior pecador, porque ele foi o maior doador, ele foi o primeiro que doou sangue para nós. Ele doou o seu sangue naquela cruz por nós. E nós, a Bíblia diz que aquele que não bebe do seu sangue, não come da sua carne, não pode ter vida. É claro que essa é uma linguagem analógica e espiritual. Mas não é pecado. Doe sangue, ajude teu irmão que está morrendo. A Bíblia diz, como pode meu irmão estar em necessidade e eu não ajudar o meu irmão? Quer dizer que o meu irmão está precisando de uma bolsa de sangue para sobreviver, eu não vou doar sangue por conta de uma religião? Não tem base bíblica para isso, tá? Quem faz isso são seitas, novamente, são seitas que controlam a vida das pessoas sem embasamento bíblico. Tá entendendo aonde que as seitas levam as pessoas? Tá entendendo? Amém, queridos? Eu dou sangue, eu já doei sangue muito. Querido, eu doava sangue a cada 3 meses, tá? É o prazo que eles pedem, né? De 3 a 4 meses. Eu doava sangue direto. Doe sangue e ajude o teu irmão. Tudo bem? Eu tenho muitas dúvidas da igreja católica, porque tem alguns que falam em línguas. Eu já expulsei demônios, Andrei Silva, de pessoas que estavam falando em línguas, tá? Não é porque uma pessoa fala em línguas que é o Espírito Santo. O diabo pode enganar isso. O diabo pode enganar as pessoas. Eu já expulsei demônios aqui na igreja, de pessoas que estavam falando em línguas. Como eu falei pra você, eu tenho um dom espiritual de discernimento de espírito. Então eu cheguei naquela pessoa, coloquei a mão na cabeça e não era o Espírito Santo, era demônios. Então não é porque uma pessoa fala em línguas que significa que é o Espírito Santo, tá bom? E doar órgãos. Doe órgãos. Se você quiser doar os seus órgãos, doe órgãos. Tá bom? Existe um problema muito sério na questão de doação de órgãos, né? Existe eu não vou falar isso aqui na live, senão eles vão derrubar minha live, tá? Já aconteceu isso aqui, de derrubar minha live, porque eu começo a falar de temas sensíveis. Então eu não posso falar de temas muito sensíveis aqui nas lives. Mas existe um contraponto na questão de doação de órgãos. Quando você coloca doação de órgãos, se você passa pelo sistema público, possivelmente eles vão fazer de tudo para que você morra. Eles não vão tentar salvar a tua vida. Então, nesse caso, eu tomo cuidado com a questão de doação de órgãos, tá? Você colocar doação de órgãos aí, espero que eles não derrubem minha live porque eu tô falando isso. Eles bloquearam meu YouTube, derrubaram um monte de coisa porque eu começo a falar de temas sensíveis, contra o sistema do anticristo, e aí começa a derrubar minhas lives, né? O algoritmo já está programado para isso. Então, pense 2 vezes antes de colocar a doação de órgãos lá, tá? Se você quer doar seus órgãos, doe, tudo bem? Mas pense 2 vezes, porque no dia que você for passar por um sistema público e você estiver passando por uma enfermidade, eles não vão lutar pela tua vida. Eles vão pegar os teus órgãos e vão vender os teus órgãos. Eu não sou o primeiro que fala isso, tá? Se você começar a estudar sobre isso, você vai ver que infelizmente existe um sistema por trás de venda de órgãos, tá? É por isso que muitas crianças somem, muitos adolescentes somem, é por isso que acontece tudo isso. Então tome cuidado com a questão, só tome cuidado com isso, com a doação de órgãos. Tudo bem, amados? Glória a Deus? Então tá aqui uma dica para vocês. Quem quiser estudar sobre isso, estude e vocês vão ver o que eu estou falando aqui.
Teologia não é bem vista na igreja, na minha igreja. Não tenho entendimento do porquê. Porque eles não querem que você cresça no conhecimento, tá bom? A teologia é muito boa, é claro, uma faculdade teológica bíblica, né? Uma faculdade cristã. Toma cuidado que tem até pai de santo dando aula dentro de instituições de teologia. Toma cuidado com isso. Busque uma instituição cristã. Eu sempre oriento a faculdade Bethesda, que é a que eu vou me formar esse ano, tudo bem? A faculdade de teologia Bethesda. Quem quiser, tiver curiosidade, eu não sou pago para isso, eu não sou pago para recomendar, mas eu recomendo porque é uma igreja, é uma instituição teológica muito abençoada. Eu conheço os pastores, são pastores sérios, líderes mesmo de igrejas, que pregam e são defensores da verdade da palavra de Deus. Então tem essa faculdade, Bethesda, inclusive é a que eu vou me formar esse ano, em nome de Jesus, tudo bem? Quem quiser buscar conhecimento sobre isso, vá lá, escreve Faculdade de Teologia Bethesda. O reitor da faculdade é o pastor César Cavalcante, um dos maiores pastores do Brasil, na minha opinião, e teólogos do Brasil, tá bom? Vamos lá. Por favor, explica-me que santos se refere Efésios capítulo 6 para suplicar. Efésios capítulo 6 fala da armadura de Deus, né? Deixa eu pegar aqui qual é o ponto que você está falando de Efésios capítulo 6, para me te responder aqui com base, né? Eu acho que é o versículo 18 que você está falando, né? Agradecida por Deus. Ela diz assim, a palavra diz assim, ó, Efésios capítulo 6, eu estou com a minha Bíblia aqui, tá, gente? Você que está com a tua Bíblia aí, se você quiser abrir, é importante que você venha para minhas lives com a Bíblia, tá bom? Venha para minhas lives com Bíblia, em nome de Jesus. Olha lá, Efésios capítulo 6, versículo 17. Usem também o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orem em todo o tempo no Espírito Santo, com todo tipo de orações e súplica, e para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A Bíblia chama, minha irmã agraciada, os santos somos nós. Por que nós somos os santos? Não porque nós somos santos na totalidade, mas porque o Espírito Santo está nos santificando. Amém? Então você vai ver na palavra de Deus, o termo santos se refere à noiva do Cordeiro, a nós, os santos de Deus. Tudo bem? Quando você vê a palavrinha santos, são aqueles que seguem a Deus, que servem a Deus e que estão servindo a Deus de maneira genuína. Esses são chamados de santos. Tudo bem? Eu acho que esse é o versículo que você está se referindo aí, de Efésios capítulo 6. Carne vermelha de porco prejudica a vida com Deus? Não, meu irmão. Atos capítulo 15, no concílio de Jerusalém, entre os apóstolos, a única coisa que foi proibida é animais sufocados e estrangulados. Isso é pecado você consumir, tá? Deixando bem claro para você. Ah, profeta, mas lá na granja eu não sei como que eles matam, não sei. Nesse caso, você está inocente, querido. Amém? Agora, se você sabe, toma cuidado com isso. É por isso que no terreiro do candomblé, eles torcem o pescoço da galinha, eles fazem tudo o que a Bíblia condena. A Bíblia diz lá em Atos, capítulo 15, que o que é proibido é animais sufocados e estrangulados, comer sangue, porque sangue é vida, fugir da aparência, fugir da imoralidade sexual, tudo bem? E comer comida sacrificada a demônios. Tudo bem, queridos? Tudo bem? Isso foi proibido pelo Espírito Santo, segundo a Bíblia. Amém? Atos capítulo 15. Deixa eu ler para vocês aqui. Vamos ler, porque você vai anotando essas passagens e você vai tendo o domínio, né, da palavra de Deus. Atos capítulo 15, versículo 29. Eu estou com a minha Bíblia aqui, preste atenção, vou ler para você. Atos capítulo 15, versículo 29. A palavra de Deus diz assim: que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos. Olha lá, primeira coisa, coisas sacrificadas a ídolos. Você não pode comer coisas sacrificadas a ídolos, amém, queridos? Não coma, não coma. É uma orientação da palavra de Deus. Bem como sangue, ou seja, você não pode consumir sangue porque sangue é vida. Amém? De carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Olha lá, eu não posso consumir carne de animais sufocados, animais que foram estrangulados, e eu tenho que fugir da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem. Profeta, quem que foi que deixou isso aqui? Versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor maior cargo além dessas coisas essenciais. Ou seja,
Minha irmã, coma carne de porco à vontade. Sabe aquela parte vermelhinha do teu churrasco, que você vai comer aquela carne? Não é pecado você comer aquilo, porque aquilo ali não é sangue, tá? Aquilo ali é uma tintura do músculo, chamado mioglobulina. Não é sangue. Sabe aquela carne, aquela parte vermelhinha da carne? Aquilo ali não é sangue. Pode consumir à vontade. Todo o sangue já foi extraído da carne da vaca, tudo bem? Aquilo ali é uma tintura do músculo chamado mioglobulina. Pode consumir o teu churrasco à vontade, a tua feijoada à vontade, não é pecado, tá bom? Jesus não condenou isso, os apóstolos, o Espírito Santo e nem o próprio Deus. Tudo bem? Quem coloca isso novamente são as seitas como a adventista, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Meu Deus, essa live vai ser só de perguntas e respostas, pelo jeito, né? Pode comer, mas não é lícito. Não, tá errado. Você pode comer de tudo. Em Atos você vai ver que Deus, ele orientou o próprio apóstolo Pedro a comer de tudo. E o apóstolo Pedro, ele disse, eu não vou comer, eu não posso comer o que é impuro. E Deus falou, como você pode chamar o que é impuro aquilo que eu purifiquei? Se Deus purificou todo tipo de animal para o nosso consumo, quem é nós para não comermos ou passar pela ordem de Deus? Então não é pecado, você pode consumir de tudo, segundo a palavra de Deus. Amém? Eu não concordo, tudo bem, aí o problema é seu, eu fico com a Bíblia, tudo bem? Eu fico com a Bíblia. Próxima pergunta. Vamos lá. A paz do Senhor Jesus. Eu não vou falar o seu nome aqui, tá bom? Para não escandalizar você. Eu sou ex-lésbica, mas eu continuo falando com mulher que vive. Pode interromper o meu chamado? Vamos lá. Quase que eu falei o nome aqui. Minha irmã, preste bem atenção. Eu sei que você já teve o contato com mulheres, assim como muitas pessoas aqui da live tiveram envolvimento com o mesmo sexo, né? É uma luta constante, minha amada irmã. Assim como eu tenho problemas com mulheres, assim como eu, se não vigiar, porque eu sou hétero. Então, se eu não vigiar, eu vou cair com mulheres. Eu tenho minha esposa, eu sou casado com uma mesma mulher há 9 anos. 9 anos de casado. A mesma esposa, a pastora Natália, que eu amo, é a mulher da minha vida. Mas se eu não vigiar, eu vou cair em tentação. Então eu tenho que sempre estar vigiando com a minha esposa. Falando para ela os pensamentos, aquilo que o diabo traz na minha mente. Os pensamentos malditos de imoralidade sexual. Então, você que teve um contato com mulheres, você tem que tomar cuidado de se envolver com mulheres. Tomar cuidado com isso. Não ficar sozinho com mulheres, pelo menos até a tua maturidade. Até a maturidade espiritual. Quando você tiver maturidade, você vai poder conversar com qualquer tipo de mulher que o Espírito Santo te concretizou, né, na maturidade espiritual. Mas até lá, não se coloque nas situações de tentação. Tome cuidado com isso, porque isso pode levar você à prática do pecado, atrair demônios para a tua vida e você depois não conseguir sair mais desse pecado, como eu já aconselhei algumas lésbicas e homossexuais. Eles não conseguiram sair. Por quê? Não é porque o Espírito Santo não tem poder para libertá-los, mas é porque eles se colocam naquelas situações e eles não vão conseguir sair mesmo, porque a carne é forte. O próprio Jesus disse isso, né? O Espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Ela é forte para o pecado e fraca para a santidade. Tá bom? Então tome cuidado com isso, minha irmã. Não se coloque nessas situações. Amém? Glória a Deus por isso. Eu não tenho mais o desejo. Glória a Deus por isso. Mas mesmo assim, não se coloque nas situações, porque a carne é fraca. Tá bom? Tudo bem? Fala sobre a Santa Ceia, Rafael Douglas. Qual a dúvida? Sonhadora. Sobre o casamento. A mulher divorciada pode se casar novamente? Depende. Depende de qual foi o motivo do divórcio. Carne de porco é contaminado. Não, meu irmão, carne de porco não é contaminado. Você aprendeu errado. Os porcos hoje, eles são criados com ração. O porco, às vezes, é mais limpo do que o teu cachorro. Tá? Se você for num local onde existem porcos, eles são criados como galinhas hoje. Extremamente limpos. Uma carne limpa. Esse porco que você está falando, era porcos que comiam lixo no passado, podridão. Como consequência, a carne era contaminada. A carne do porco não é contaminada, tá bom? Não é contaminada. Olha na internet como que os porcos são criados hoje, tá bom? São criados com ração, é mais limpo que o teu próprio cachorro. Amém? Então você pode consumir à vontade.
É uma decisão sua de não querer consumir, mas não é pecado. Tudo bem? Eu consumo carne de porco, amo uma bisteca. Eu amo a bisteca de porco. Por quê? Ela tem uma gordura muito boa para o nosso cérebro. Nós precisamos de gordura vegetal e gordura animal. Então eu consumo a carne de porco porque ela tem um alto índice de gordura que alimenta o meu cérebro, os meus olhos, tudo aquilo do nosso corpo que precisa de gordura animal. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Vamos lá. Casamento na igreja católica é válido? Todo casamento feito, não importa em qual igreja foi feito, ele é casamento, não deixa de ser casamento, tá bom? É claro que seria muito importante você fazer isso com um pastor que tem a presença de Deus, carrega a presença de Deus, né? Se você puder fazer isso, Leonardo Barros, eu te aconselho que você vá até um pastor que carrega a presença de Deus, um homem de Deus verdadeiro, e ore por vocês, abençoando o casamento de vocês, tá bom? Um padre não tem autoridade nenhuma no mundo espiritual para te liberar bênçãos, nada, tá? Então, o teu casamento é válido sim, porque você se uniu na terra. A Bíblia diz que tudo que é feito na terra, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então você se tornou um com a tua esposa. Agora, a bênção que você pode ter através da imposição de mãos de um pastor, de um líder, eu recomendo que você vá até um pastor e peça essa oração por ele, para que você possa ser abençoado em teu casamento, tudo bem? Glória a Deus. Porque muitos dizem que mulheres não podem ser pastoras. Como combater isso? O meu livro, eu estou escrevendo um livro sobre isso. A Bíblia não condena mulheres a ser pastores, tá bom? Você não vai ver um versículo na Bíblia mulheres sendo pastores. Na Bíblia nós temos até mesmo apóstolas. Existe uma apóstola chamada Júnia. Isso está escrito em Romanos capítulo 16. Então não é pecado uma mulher ser pastora. Ela não pode ser pastora sozinha. Ela tem que pastorear junto com o seu marido, assim a Bíblia diz, né? O bispo casado com uma mesma mulher e vice-versa, uma única esposa. Eu não aconselho um pastor pastorear uma igreja sozinho, isso está errado. Isso está incongruente com a palavra de Deus. Tem que ser um casal que pastoreia a igreja. Tudo bem? Glória a Deus. Mas a Bíblia não condena. Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre isso, o chamado da mulher. Quem quiser no futuro, assim que o livro sair, eu pego desde Gênesis, eu falo desde Gênesis, qual que era o papel da mulher, como que era o papel da mulher com Deus, qual eram os objetivos de Deus com a mulher, já lá do Jardim do Éden. É um livro maravilhoso. Você que é mulher que está aqui na live, eu te aconselho, assim que o livro sair, compre esse livro, querido. Vai mudar a tua vida. E quando alguém chegar para você falando que mulher não pode ser pastora, pega o meu livro e dá um de presente para essa pessoa, para que ele possa aprender o que a Bíblia diz sobre isso, e não o que ele aprendeu sobre isso, mas é o que a Bíblia diz sobre a mulher pastorear a igreja, tá bom? Nós temos profetisas, nós temos pastoras, apóstolas, evangelistas e mestras da palavra do Senhor, tá bom? Vamos lá. Eu devo fazer a Santa Ceia ou ela foi feita por Jesus? Devo comer pão e suco? Sim. Rafael Douglas, isso é um mandamento, tá? Jesus, ele disse, façam isso em memória de mim. Não é um pedido, é uma ordem. Nós temos que participar da ceia. A ceia é a aliança com o sangue de Cristo, é a aliança com Deus, tá bom? Então nós temos que ceiar sim. Nós criamos o hábito de fazer isso uma vez por mês na igreja. Bom? Não tem um período certo, você pode fazer isso todos os dias se você quiser, uma vez na semana, mas como comunidade de fé, a Igreja do Senhor Jesus, nós fazemos isso uma vez no mês. Aqui na igreja nós fazemos todo o primeiro domingo do mês, tudo bem? Pode cear todo dia em casa? Pode, não tem problema, amém? Só toma cuidado para não banalizar a ceia, só toma cuidado com isso. Para não banalizar a ceia, transformar ela numa coisa comum. É uma coisa santa. A ceia é santa ao Senhor. Amém? Tudo bem, minha irmã? Espero que ficou claro aqui. Para os católicos é claro que é válido. Os padres são pessoas de Cristo. Não. Os padres não são pessoas de Cristo. São hereges. Hereges e são contra a palavra. Pregam contra a Bíblia. Tudo bem? Infelizmente, essa é a verdade, meu irmão. Aqui eu falo a verdade, tá? Se você quiser ouvir a verdade, continua na live. Se não, pode sair da live e buscar a live de um padre, já que ele prega a verdade. Eu só consigo orar uma vez por dia. Tudo bem, meu irmão. Mas deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui. Preste bem atenção no que eu vou ensinar. Essa resposta que eu vou dar aqui para vocês é uma das mais importantes que eu estou falando aqui hoje, tá? Preste bem atenção no que eu vou falar aqui para você. Aprenda isso aí em nome de Jesus. Toma cuidado para vocês não transformarem o período de oração de vocês em um momento. Por exemplo,
eu dobro meu joelho aqui, eu tenho um tapete de oração aqui, onde eu oro aqui todo dia. Aqui é meu local de oração. É meu local de oração. Eu dobro meu joelho aqui nesse tapete, e eu busco a Deus aqui, nesse tapetinho aqui. Esse aqui é o meu tapete de oração, acho que dá para vocês verem aqui, né? E aqui eu tenho vários períodos do meu dia que eu busco a Deus aqui. Mas o que é o errado? Preste atenção aí, JC. O que é o errado? É eu pegar esse momento de oração e falar assim, Deus, tá pago, agora eu só vou falar com você amanhã. Isso é errado. Tudo bem? Quando você tem um tempo com Deus, você se torna amigo de Deus. Então, todo momento você está falando com Deus. No teu trabalho, às vezes você vai falar com Deus. No teu almoço, você vai agradecer a Deus. Deus se torna o teu amigo e o teu parceiro. O Espírito Santo, ele mora dentro de você. Lembre-se disso. Amém? Então, você não pode fazer isso como as pessoas fazem na academia, né? Hoje eu fui para academia, tá pago. Já fui para academia hoje, então tá pago. Eu só vou voltar para academia amanhã. Toma cuidado com isso, tá? O tempo com Deus não é um tá pago. O tempo com Deus é orar em todo o tempo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Se não me falha a memória. Deixa eu pegar aqui para você. 1 Tessalonicenses. Deixa eu só ver se é isso mesmo, eu quero que você anote isso aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, deixa eu ver se é isso. Só um segundinho, querido, que eu quero que você anote esse versículo, tá? É isso mesmo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, é isso mesmo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. A Bíblia diz assim, ó. Orem sem cessar. Orem sem cessar. Ou seja, profeta, a Bíblia está falando que eu tenho que orar todo momento, sem cessar, eu tenho que orar sem parar 24 horas por dia? Não, querido. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O orar sem cessar é estar em espírito de oração todo momento. Ou seja, eu estou aqui com a boca fechada, mas eu estou falando com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu te amo. Obrigado pela minha vida. Guarda a minha família. Eu estou aqui falando com Ele. Eu estou conectado com Ele em oração 24 horas por dia. Tudo bem? Tá dando para entender isso? Não é você orar 24 horas, mas é você estar em espírito de oração 24 horas por dia. Tudo bem, queridos? Deu para entender isso, né? Toma cuidado, tá? Toma cuidado com isso. Tem pessoas que oram uma vez no dia e falam, tá bom, agora eu só vou orar, só vou falar com Deus amanhã. Isso não é amizade. Isso não é oração. Isso é um tá pago. E não é isso que nós temos que ter com Deus. Tudo bem, queridos? Nós temos que ter uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de intimidade com Ele, por meio de uma oração sem cessar no Espírito Santo. Tudo bem? Maravilha? Próximas perguntas. Vamos lá, gente. Praticamente essa live foi só de perguntas e respostas, né? JC, ele perguntou, como orar 4 horas sem repetir as mesmas palavras? Aí, meu irmão, você vai ter que ter um nível de intimidade com Deus, tá bom? Isso aí não é da noite pro dia. Você vai ter que buscar Deus para que você possa ter uma intimidade tal com Ele, a ponto da tua oração não se tornar mais a mesma. E você orar aquilo que vem do coração de Deus. Aí é intimidade, meu irmão. Intimidade. Isso é gradativo. Quanto mais você se conecta com Deus por meio da oração, mais você vai ter palavras e assuntos para falar com Deus. Tudo bem? Glória a Deus. Eu posso orar sem verbalizar só na mente? Leonardo Barros. Sim, você pode. Mas há orações que você vai ter que abrir a tua boca e batalhar espiritualmente. O diabo não lê tua mente. O diabo não lê os teus pensamentos. Só quem lê os nossos pensamentos é o próprio Deus. Só Ele tem o poder de fazer isso. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então, antes da palavra vir à nossa boca, a Bíblia diz, Ele já conhece o que vai sair da nossa boca. Ou seja, Deus Ele vê, mas o diabo não. Então você tem que abrir tua boca e expulsar os demônios. Você não vai expulsar demônio com o teu pensamento. Então, momentos de oração de guerra, de batalhas espirituais, você vai precisar abrir a tua boca e mandar os demônios embora. Amém, queridos? Glória a Deus.
A Santa Ceia não é igual ou é diferente da samaritana no poço, no encontro com Jesus. Rafael Douglas, qual que é a conexão da mulher samaritana com a ceia? Teologicamente não tem nenhuma conexão. Tudo bem? Jesus está falando ali de adoração. Espírito em verdade não tem nada a ver com ceia. Tá bom? Mas se você puder aqui me falar qual que é, né, qual que é a interação que você fez aí, eu vou responder aqui em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, queridos, próximas perguntas. Por que Jesus vai torrar no caldeirão no fogo quem não crer nele? Jesus não vai torrar ninguém no caldeirão. Quem vai torrar você no caldeirão, eu falo você no sentido daquele que vai para o inferno, é o próprio diabo. As pessoas não vão para o inferno porque Deus as lança lá porque Ele quer. Elas vão para o inferno porque elas trocam de pai, elas querem servir o diabo. A Bíblia diz que Deus criou o inferno para Satanás e seus demônios, não foi para os seres humanos. Os seres humanos vão lá porque eles pegam carona com o diabo. Fazem a vontade do diabo. Querem viver uma vida de se curvar a Satanás. Adoram o diabo. E é por isso que eles vão. Eles pegam o caminho dos seus pais, que é Satanás. Não é Deus que os lança lá. Deus lança o diabo. Vai para lá quem quer ir com ele. Vai para esse lugar de tormento quem quiser ir com ele. Deus não criou o inferno para nós. Deus criou o inferno para Satanás e seus demônios. Vai para lá quem quer. Tudo bem? A existência da CCB é o novo nascimento com Cristo, meu querido. Amado, você quer continuar na CCB? Continua. Ainda está nesse assunto, meu Deus. Dá uma estudada, estuda um pouquinho, sai da caixa. Estuda um pouquinho, você vai ver que a CCB é uma seita, não tem para onde correr. Todo pastor e teólogo que se preze fala isso, é básico isso. Amém? Eu não vou ficar perdendo tempo aqui não, gente, desculpa. Aquilo que eu já respondi, eu não vou ficar respondendo de novo aqui na live, tudo bem? Amém? Já falei da CCB, já falei de várias seitas, e as pessoas continuam falando, quer ficar dentro dessa seita? Fique, meu amado. Você gosta da seita? Então fica. É você e Deus. Sabe qual que é o meu chamado? O meu chamado é profético. Eu sou um profeta do Senhor, eu prego a verdade. Eu abro os olhos das pessoas. Se você não quer abrir teu olho, fique na tua seita. Você gosta da seita? Fique lá. É simples. Próxima pergunta. Elaine Bastos. Profeta, eu orei em meu guarda-roupa e senti um arrepio horrível. Pode me explicar? Possivelmente você recebeu alguma roupa ou comprou alguma roupa que tinha envolvimento com feitiçaria. Muitas marcas, aprenda isso daí que eu vou ensinar aqui para vocês. Espero que minha live não seja derrubada novamente. Muitas marcas, antes deles liberarem a roupa para o mercado, do mercado consumista, né, o mercado do consumidor, essas roupas elas saem com uma consagração a demônios. Então, esses demônios, eles saem para entrar na casa das pessoas por meio das roupas. Isso não é só com roupas, tá? Isso é com brinquedos, com vários tipos de peças. É por isso que você tem que orar tudo aquilo que você leva para dentro da tua casa. Tá bom, minha irmã Elaine Bastos? Então, possivelmente você tem alguma peça de roupa na tua casa que você trouxe, ganhou, que foi oferecida, consagrada a demônios. Eu te aconselho, pegue o óleo de unção, esse óleo aqui, ó, que tem aqui, tá vendo aqui, vocês estão vendo aqui? O óleo de unção, unja a tua mão e coloca as mãos nas suas roupas e consagre as suas roupas a Deus. A Bíblia diz que o óleo de unção, ele quebra todo jugo. Quebre o jugo, a maldição do jugo da roupa por meio da oração com fé com o óleo de unção. Tudo bem? É uma orientação que eu te dou aqui, em nome de Jesus, tá bom? É verdade que existe um número de pessoas para entrar no reino dos céus? Não, minha irmã. Márcia é protegida por Deus. Os 144 mil, né? Não. Quem diz isso é a igreja adventista, é outra seita, tá bom? Jesus nunca colocou o número. Deus ele disse assim, ó. Deus amou o mundo de tal maneira. O objetivo de Deus é que nenhum se perca, a Bíblia diz. Que nenhum se perca, tá bom? Os homens se perdem porque seguem essas pessoas. Tudo bem, queridos? Vamos lá. Quantas vezes eu posso me batizar nas águas? Uma só. O batismo é uma vez só. Tudo bem? É um batismo.
Se foi um batismo verdadeiro, você estava arrependida do teu pecado, foi um batismo verdadeiro, então um é o suficiente, não tem outro batismo, tá bom? Novamente, quem faz isso são as seitas, as igrejas seitas. Tem que batizar aqui. Ah, eu batizei na outra igreja. Não, agora você tem que se batizar aqui. Amém, queridos? Tudo é seita. Patriota disse, tudo é seita, só a dele que não. A igreja que eu pastoreio não é uma seita, porque aqui nós pregamos a Bíblia. Amém? Nós seguimos a liturgia da Bíblia. A vida da igreja que eu pastoreio é uma vida bíblica. Vem aqui na igreja e encontre alguma coisa que está fora da Bíblia. Se você encontrar, você vem aqui e fala que minha igreja é uma seita. Primeiro que a igreja não é minha, a igreja é do Senhor Jesus. Eu só estou pastoreando a igreja do Senhor. Vamos lá. Pastor, tem uma versão correta da Bíblia? Leonardo Barros, as palavras sinônimas da Bíblia não alteram a veracidade da Bíblia. Ou seja, toda a Bíblia ela tem um sentido do texto original, o sentido. É claro que se você ler uma Bíblia no hebraico, no aramaico e no grego, ela tem um sentido mais profundo. Não significa que você está lendo uma Bíblia falsa, tá bom? Leia a Bíblia na versão que você gosta e obedeça o que a Bíblia está dizendo, tá bom? Tem Bíblias que tem um texto mais voltado ali para o texto Receptus, né? O texto mais original. Por exemplo, a Bíblia King James, né? A Bíblia King James do rei Tiago de 1911, né? 1911? 1911. Acho que é isso. Então, é uma Bíblia que ela tem o texto mais voltado para o texto original, tá bom? 1611. Obrigado, Felipe, é isso aí. Eu estava confundindo aqui, 1911 e 1611, é isso aí mesmo. O rei Tiago é de 1611. Então, uma Bíblia baseada no texto Receptus. É um texto muito voltado para o texto original, tanto que eu não gosto da versão da linguagem dessa Bíblia. É uma Bíblia que tem uma linguagem muito arcaica, muito arcaica, né? Eu não gosto muito. Eu uso a Bíblia NAA, que é a Bíblia que eu mais gosto, a versão que eu mais gosto, a Nova Almeida atualizada, tá bom? Tem diferença? Tem algumas diferenças pequenas nas palavras sinônimas e às vezes na profundidade do texto, mas não significa que você está lendo uma Bíblia errada, tá bom, querido? Tudo bem até aqui? Acho que ficou claro aqui a pergunta, né? Lembre-se, as palavras sinônimas não alteram a veracidade e a autoridade da palavra de Deus. Tudo bem? A Igreja Mundial do Poder de Deus e Plenitude. Minha irmã, a Igreja Mundial é uma instituição financeira. A Igreja Universal é uma instituição financeira. O foco é dinheiro. É só ir lá e ver. Só quem é cego que não vê isso, gente. Só quem é cego não vê isso. É dinheiro. O foco é dinheiro. É 5 vezes no culto que passa a salva, fica correndo o dinheiro do povo. O foco é dinheiro. Será que vocês não veem isso, gente? Será que as pessoas estão tão cegas que não conseguem ver isso? Por favor, gente, abra os olhos de vocês. Para de ficar dando dinheiro para esse povo. Para com isso. Pelo amor de Deus, busque uma igreja que pregue a Bíblia, a verdade. Ah, profeta, mas a igreja tem que se manter, sim. Aqui na igreja, querido, para você ter ideia, as pessoas contribuem por amor. Eu não fico colocando nada. Quem contribui, quem quiser. Quem não quiser contribuir, não contribua. Deus não vai tirar de você porque você não contribui. Isso é baboseira, doutrina do inferno. São instituições financeiras. O objetivo é dinheiro. Tá bom, queridos? Ah, mas eu gosto. Então fica lá e dá o teu dinheiro para a igreja. Tá bom? Se você gosta, fica lá. O problema é seu, querido. Tá bom? O problema não é meu. Amém? Glória a Deus. Eu sei que eu não quero falar sobre sonhos, amado, porque se eu falar sobre sonhos aqui, a gente vai entrar só sobre interpretação de sonhos. Eu não queria entrar numa live de sonhos hoje, tá bom? Eu sonhei que meu marido estava me traindo. Chega no teu marido e converse com ele isso. Olha, amor, eu tive um sonho, eu creio que esse sonho veio de Deus. Está acontecendo alguma coisa? Tem alguma mulher que você esteja conversando? Pode falar para mim, eu não vou ficar brava. Né? Possivelmente ele está passando por uma batalha espiritual com mulher, né? No celular, com uma mulher mesmo, ou ele já te traiu mesmo. Tá? É Deus te avisando. Tenha uma conversa sincera com teu marido, sem julgar. Sem julgar, não julgue o teu marido. Tenha uma conversa sincera com ele sobre isso, tá bom? Se ele está passando por batalhas espirituais, porque Deus mostra no meio dos sonhos. Deus mostra para nós. Se ele estiver passando de fato uma batalha espiritual, chega nele com amor e ajude ele nessa batalha espiritual. Não condene seu marido, tudo bem? Seja sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa.
a tola a destrói. Tudo bem? É certo dizimar? Não, não é certo dizimar. O dízimo não é para a igreja. Eu já falei aqui várias vezes, tá bom? Não vou falar mais aqui, tá bom, gente? Eu já falei sobre esse tema aqui, eu já tô ficando careca aqui de falar sobre esse tema. Eu sei que tem pessoas novas na live. Não, os dízimos não são para a igreja. Tudo bem, minha irmã? Você não vai ver nenhum dos apóstolos pedindo dízimo, nenhum dos apóstolos, nem Jesus mesmo pediu dízimo. Tudo bem? Os dízimos não são para a nova aliança, não são para a igreja. Amém? E como que a igreja tem que hoje se manter, profeta? Ofertas e contribuições voluntárias. Tá bom? É isso que a gente mantém a igreja hoje. É por amor. São contribuições por amor. As pessoas fazem isso por amor e não por uma obrigação. Tá bom? Leia 2 Coríntios capítulo 9. Tá bom? 2 Coríntios capítulo 9 você vai encontrar esse texto. Tá bom? Quem levanta unge um apóstolo nos dias de hoje, pois muitos querem títulos para mostrar autoridade. Marcelo Vieira, primeiro que hoje não tem sentido você derramar óleo na cabeça de ninguém. Tá? Não tem sentido, por quê? O óleo simboliza o Espírito Santo na antiga aliança. Você não vai ver Jesus ungindo ninguém. Os apóstolos ungindo a cabeça de ninguém, derramando óleo na cabeça das pessoas. Isso aí, infelizmente, é uma prática totalmente antibíblica. Isso era válido para a antiga aliança, onde as pessoas recebiam óleo na cabeça e aquilo ali simbolizava o Espírito Santo descendo sobre elas. Tudo bem? Hoje todos têm acesso ao Espírito Santo, então não tem sentido alguém derramar o óleo na tua cabeça. Eu sou pastor, ganhei muitas pessoas para Jesus, mais de 1000 almas para Jesus, e eu não, e ninguém derramou óleo na minha cabeça, e eu não preciso que ninguém derrame óleo na minha cabeça, até porque eu já tenho o Espírito Santo sobre mim, e eu já tenho a autoridade que o Espírito Santo me deu. Ninguém derramou óleo na cabeça de Paulo, mas ele diz, eu, apóstolo de Cristo, separado por Deus e pelo Senhor Jesus. Então não existe mais isso de ungir a cabeça de ninguém para o ministério, tudo bem? Isso aí, infelizmente, não existe. Isso não existe. Não existe isso, gente. Eu já li a Bíblia, amado. Amado, eu já li a Bíblia muitas e muitas vezes. Até onde eu parei para contar foi mais de 13 vezes de capa a capa. Fora as outras vezes que eu li, várias vezes esporadicamente, livros aleatórios. Eu sei o que eu estou ensinando aqui para vocês, amém? Tudo bem, amados? Eu não estou ensinando para vocês aqui uma mentira. Eu estou ensinando a Bíblia. Se você gosta de Bíblia, você vai gostar dessas lives. Se você quer aprender, você vai gostar dessas lives. Tudo bem? Então hoje não existe mais isso. Ah, se o meu pastor não ungir a minha cabeça, eu não sou pastor. Não, querido, tem nada a ver uma coisa com a outra. Se teu pastor não unge tua cabeça, você já foi ungido pelo Espírito Santo. Se você tem um chamado pastoral sobre a tua vida, você não precisa de um óleo na tua cabeça para você ter chamado. Isso não existe. Tá bom? As igrejas estão praticando isso, mas isso não é bíblico. Não é bíblico para a igreja. Profeta, o que é para a igreja? As cartas, queridos. As cartas, as epístolas. É isso que é para a igreja. Velha aliança não tem nada a ver com a igreja. Velha aliança é um símbolo do que haveria de vir. Tudo bem? Tudo bem, queridos? Está dando para entender aqui as respostas? Está claro para vocês? Vamos lá. Eu quero aprender como então uma pessoa vira pastor. Ninguém vira pastor, Marcelo. Ninguém vira pastor. Uma pessoa, ela tem uma unção pastoral que o Espírito Santo deu para ela. Ela não vira pastor, ela é pastor. É diferente. Amém? Ninguém se intitula nada. As pessoas, elas começam a ver no teu chamado o chamado pastoral. Por que as pessoas começaram a me chamar de profeta? Profeta, ora por mim, profeta, por quê? Porque na minha vida existem dons espirituais, como o dos profetas. Aonde eu coloco a mão, o Senhor me traz revelações. Aonde eu oro pelas pessoas, eu tenho uma unção muito forte profética na minha vida. Por que as pessoas me chamam de profeta? Não é por conta de um título que eu coloquei na internet, mas porque o Senhor me chamou como profeta por conta do que Ele me capacitou a ser. Não porque alguém me ungiu a profeta. Isso não existe. Amém? Tudo bem, queridos? Tá dando para entender isso? Quando você lê a Bíblia, quem ungiu Paulo? Quem ungiu o apóstolo Paulo? Vamos lá. Quem ungiu Paulo aqui? Quem que colocou o óleo na cabeça de Paulo? Ah, profeta, mas Ananias. Não. Ananias não ungiu Paulo para o ministério. Ananias ungiu os olhos de Paulo para ele ver que ele estava cego. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ninguém ungiu Paulo. Ninguém ungiu Pedro. Ninguém ungiu João. Mas eles eram apóstolos. Tá entendendo como que existe muito misticismo na igreja hoje? Coisas místicas. Por que eles fazem isso? Para ter controle nas pessoas. Para ter controle. Ou seja, não, você não foi ungido a pastor, então você não pode pastorear. Por quê? Só porque ninguém derramou óleo na cabeça dele? Tá errado, querido. Quem chamou aquela pessoa ao pastorado foi o próprio Espírito Santo, foi o próprio Deus.
Não é um homem que vai ativar o ministério de ninguém, é o próprio Espírito Santo. Amém? Tudo bem até aqui? A Meire disse, eu fui ungida diaconisa, isso pode trazer maldição na minha vida? Não, ô Meire Santana. Só não teve nenhum significado para você, tá bom? Ungir a tua cabeça não significa nada, tá bom? O que está sobre você é a presença do Espírito Santo, é a glória do Espírito Santo sobre você, e é Ele que te capacita como diaconisa, amém? O que nós fazemos aqui na igreja é orar para que Deus te capacite no teu ministério, é isso que nós fazemos. Eu não unjo ninguém a ter chamado, o chamado quem traz é o próprio Deus, tudo bem? Tudo bem, amados? Nós oramos para que Deus capacite as pessoas a trabalharem no ministério. Tudo bem? Qual a sua igreja? Só dando uma correção aqui, tá bom? A igreja não é minha, tá bom? Jeane Mota. Jeane, a igreja não é minha, tá bom? Quando vocês forem perguntar aqui na live, pergunta assim, pastor, qual que é a igreja que você pastoreia? Eu pastoreio uma igreja. Eu sou pastor fundador e presidente da Êxodo Church aqui em São Paulo, na Zona Sul. Mas a igreja não é minha, eu não sou dono da igreja. O dono da igreja é Jesus, tá bom? Eu estou pastor. No dia que eu morrer, outro pastor vai assumir e vai pastorear a igreja. Então eu pastoreio essa igreja, tá bom? O nome da igreja é Igreja Êxodo Church aqui em São Paulo. Tem o Instagram também, quem quiser ir lá. Todas as minhas pregações estão lá no Instagram, tá bom? Todos os domingos eu estou lá pregando e ensinando lá na igreja. Tá bom, queridos? Tudo bem até aqui? Interagir. Esses títulos do pastor, obreiro, não quer dizer nada. Estamos sujeitos a tropeço se não vigiar. Se os títulos não quisessem dizer nada, Deus não tinha colocado na sua palavra. Você está errado. Os títulos, sim, categorizam o chamado daquela pessoa. Por que você está lendo o meu nome de profeta aí? Porque eu sou um profeta do Senhor. Então as pessoas vão me procurar como profeta do mundo espiritual. Enxergar e ter revelações, impressões do Espírito e dar direção para as pessoas espiritualmente. O profeta tem essa função. Então sim, o título ele é importante. Ele não é o mais importante, mas ele tem uma importância sim, até porque está na Bíblia. Se está na Bíblia é importante, tá bom? Próxima pergunta. Como conviver em paz com parentes que não aceitam Jesus e adoram outros deuses? É muito difícil. Não tem como você conviver com eles. Não tem como. Você não vai conseguir estar num ambiente onde toca um monte de música mundana. Eu não fico, querido. Eu vou lá, eu abraço meus parentes, eu falo com eles, eu fico 1 hora e vou embora. Por quê? Esses ambientes não ficam, eu não consigo ficar. Aquele que é espiritual não consegue ficar num ambiente de demônios. Amém? Então você não vai ter como conviver com a tua família, infelizmente. Tá bom? Não tem como conviver. Os assuntos são diferentes, eles vão falar baboseira o tempo inteiro, besteira, e você não tem como, não são assuntos que te edificam. Então eu não fico. Tem pessoas que ficam ali, eu não fico, eu não consigo ficar. Eu vou por respeito à minha família, mas eu não fico, tá bom? Eu fico lá 1 hora e depois eu vou embora, por respeito a eles, tá bom? Eu como, oro, abençoo a comida e depois vou embora. Eu fui para um aniversário semana passada, eu fiquei lá 1 hora e fui embora. Por quê? Um monte de música de arrocha, um monte de música maligna, demônios, crianças ali sendo influenciadas por demônios. Você acha que eu fico nesse lugar? Eu não fico. Então, infelizmente, não dá para você conviver com a sua família. Conviver é uma palavra muito forte, querido. É dividir a vida, tá bom? Não tem como. Amém? Por respeito, vá lá, esteja com eles, fique um tempo ali, mas conviver não tem como, tá bom? Quando eu me levanto e vou jejuar, como proceder? Fernanda Barbosa. Eu gravei várias lives no YouTube sobre jejum. Tem mais de 50 horas de conteúdo somente sobre jejum para vocês. Vá lá e assista, vocês vão crescer muito. Sobre o que é o jejum, como fazer, o que não posso fazer no jejum, qual é o jejum que Deus não aceita. Tem muita gente fazendo jejum aí que não é bíblico, que Deus não recebe esse jejum. Vá lá no YouTube e assista essas lives em nome de Jesus, tá bom? Como procurar seu canal no YouTube para assistir seus vídeos? É só colocar o mesmo nome de todas as redes sociais. Profeta Lucas Jerônimo. Todas as redes sociais estão com o mesmo nome. Profeta Lucas Jerônimo, tá bom? No YouTube, TikTok, Kawaii, Instagram e Facebook, tá bom? Vamos lá. Eu vou lá no seu canal no YouTube. Pode ir, minha irmã. Você vai ser muito abençoada lá.
Vai se preparando que você vai aprender muito. Vai se preparando também para quebrar muito paradigma na tua cabeça, que possivelmente vocês aprenderam errado a vida inteira, tá bom? Tem algum canal sobre dízimo? Eu vou gravar a série de vídeos para vocês sobre dízimo, tá bom? Aí você pode mandar para o teu pastor, para o teu líder, para qualquer pessoa. Pastora, ouve esse profeta falando e vê o que ele fala. Depois que você mandar a live, os vídeos para ele, vê o que ele vai falar sobre isso, tá bom? Eu vou gravar os vídeos para vocês e vocês vão ter acesso a esses vídeos em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá. Se eu me batizei e fui para o mundo, se eu me converter, tenho direito à salvação? Com certeza, meu irmão. Se você respira, se você vive, se você está respirando, você tem salvação. O que precisa de você é arrependimento. Lembra do ladrão da cruz? Ele se arrependeu nos últimos segundos, né, do segundo tempo, e ele foi salvo. Deus falou com ele: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Então, se existe arrependimento, existe salvação, tá bom? Profeta Lucas Jerônimo: eu estou no banco há 9 anos pelo fato de não dizimar. Então saia dessa igreja, minha irmã. O que você está fazendo nessa igreja? Saia dessa igreja. Dízimo não é pré-requisito para você trabalhar na igreja, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Ou seja, essas igrejas estão colocando pessoas que não dão dízimo para trabalhar na igreja. Aonde isso é bíblico? Aonde isso está na Bíblia? Saia dessa igreja e vá para uma igreja que pregue a Bíblia verdadeiramente, tá bom? Sim, Márcia, você pode tomar a ceia, porque no caso é o teu marido que não quer casar. Você está apta sim a tomar a ceia, tá bom? Você não poderia tomar a ceia se você não quisesse casar com ele. Aí é o problema, porque você está ilícita diante de Deus. Tudo bem? A ceia, querido, é um momento muito sagrado, muito santo. E eu tenho que fazer aquilo ali com consciência que eu estou arrependido, que eu estou vivendo uma vida de santidade, tá? Então, se uma pessoa está acomodada na sua vida, no sentido de tomar a ceia em pecado, ela não pode fazer isso. Ela não pode tomar a ceia ali numa vida de prática de pecado premeditado, pecado que ela quer fazer aquilo ali. Ela tem que tomar a ceia em santidade. Tudo bem? Então, nesse caso, Márcia Silva, você está totalmente apta a tomar a ceia, porque é o teu marido que não quer casar, não é você. Tá bom? Vamos lá. Eu posso ser batizada sem estar casada? Por que você não está casada? Porque vocês não querem casar? Qual o motivo? Se vocês não querem casar no papel, vocês não podem se batizar. Por quê? A Bíblia diz assim, ó, arrependam-se. A Bíblia diz lá em Mateus, depois eu vou ler com vocês aqui, lá em Mateus, se não me falha a memória, capítulo 3, capítulo 4, você vai ver que João Batista falava assim, ó, as pessoas chegavam até ele, confessavam os pecados e eram batizadas. Como você pode se batizar se você não confessa o teu pecado e não muda? Tem que ter mudança. Você não pode descer as águas levando uma vida de desobediência à palavra de Deus. Amém? Você tem que sim casar para que você possa se batizar. Agora, se o seu marido não quer, aí você pode sim, porque ele está te privando. Nesse caso, você pode descer as águas sim, tá bom? Anabela, tudo bem, querida? Porque é o teu parceiro que não quer, não é você, e Deus conhece a intenção do seu coração. Você pode sim se batizar nesse caso, tá bom? O irmão Theo, irmãs, casem comigo, vigia, varão, que isso? Irmão tá solteiro? Amém. É importante casar com um homem de Deus e uma mulher de Deus, amém? Mas eu entendi a brincadeira. Jesus ressuscitou porque devemos comer pão e suco, se o Senhor Jesus Cristo está vivo. Rafael Douglas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque Jesus ressuscitou que nós não devemos tomar a ceia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tomar a ceia é uma ordem da boca de Jesus. Façam isso em memória de mim. Assim como ele deixou claro lá em Mateus capítulo 28, ide por todo mundo, vão e façam discípulos, ele também está falando, façam isso em memória de mim, todas as vezes que vocês se reunirem em minha memória, né? Para celebrar a minha morte e a minha ressurreição. Então não é uma questão de porque Jesus ressuscitou, é uma questão de obediência, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? É uma questão de obediência. Amém? Eu posso tomar a Santa Ceia sem falar com o irmão? Não. Nesse caso, não. A Bíblia diz assim, ó, aquele que está brigado com o seu irmão, você não pode nem ofertar na igreja.
Eu duvido que teu pastor vai falar isso na igreja. Duvido que teu pastor falou isso na igreja. Principalmente os pastores que querem aqui, ó, dinheiro. Eu duvido que eles vão falar isso na igreja. Talvez você nunca ouviu sobre isso, né? Possivelmente. A Bíblia diz assim: se você está brigado com teu irmão, deixe a tua oferta ali de lado no altar, vá se consertar com teu irmão, depois oferte a Deus. Ou seja, se você não pode nem ofertar, quanto mais você tomar a ceia. Então, peça perdão, se conserte com teu irmão, para que você possa participar da santa ceia do Senhor. Tá bom? Esses textos, queridos, que eu estou falando para vocês, os pastores não falam. Por quê? Porque eles não querem perder dinheiro dentro da igreja, tá? São mercenários, infelizmente, da fé. Tá bom? É só você ler a Bíblia. O próprio Jesus disse isso. Não sou eu que estou dizendo. É o próprio Cristo. Tá bom? Tem pastor que pega dízimo até de traficante. Olha aí. Infelizmente, são mercenários da fé. É um dinheiro sujo, podre, né? Mas, cada um, né? Cada um vai prestar conta a Deus das suas ações. Eu presto conta a Deus daquilo que eu ensino, daquilo que eu falo para vocês, segundo a Bíblia. E cada um vai prestar conta daquilo que ensina. Então, eu estou com a minha consciência limpa. Por quê? Eu ensino a verdade. Acredita quem quer, escuta quem quer. Eu falo com base em Bíblia. Eu sempre falo com base na Bíblia. Você não vai ver aqui uma live eu falar sem Bíblia. Por quê? O profeta, ele fala da Bíblia, ele fala da palavra de Deus. Ele nunca vai fugir daquilo que Jesus deixou na sua palavra e os apóstolos deixaram de inspiração por nós pela palavra do Senhor. Tá bom, queridos? Amados, eu vou responder a última pergunta, tá bom? Essa live praticamente foi de perguntas e respostas, né? Eu tinha outras coisas para falar para vocês, mas deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Exato, Ronaldo Esteves. A Bíblia é a nossa bússola, meu irmão. Ela é a nossa bússola, tá bom? É ela que nos guia. Se nós estamos vivendo com base na Bíblia, nós estamos vivendo debaixo da presença de Deus. Amém? Ela é a lâmpada dos nossos pés e a luz do nosso caminho. Então nós não podemos fazer nada hoje, sem que seja por meio da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Tudo bem, queridos? Como que foi essa live para você? Foi bênção? Deu para você aprender bastante coisa? Escreve aqui para mim em nome de Jesus. Deu para você aprender muita coisa aqui? Deu para ficar claro os conteúdos, as perguntas, as respostas? Foi bênção para sua vida? Maravilha. Espero que sim. Espero que você tenha crescido mais com Deus aqui, não somente no ensino, mas também no conhecimento espiritual da palavra de Deus. Viva, querido. Viva conforme a palavra. Viva pela palavra. Viva em Deus. Se você está numa igreja que prega a Bíblia, que vive a verdade, meu amado, vai para cima, trabalha, vai servir a Deus em nome de Jesus. Amém? Se você está numa igreja que é uma seita, que é uma heresia, que prega só heresia, que fala só baboseira, pastorzinho fica contando piadinha no púlpito o tempo inteiro, sai dessa igreja, querido. Vai buscar uma igreja verdadeira que prega a verdade, que seja santa, que manifesta o poder de Deus, que manifesta a glória de Deus, que tem cura, que tem libertação, que tem a glória de Deus derramada sobre essa igreja. Amém? Busca uma igreja que pregue a verdade. Amém, queridos? Tudo bem? Espero que você tenha sido abençoadíssimo. Espero que você tenha crescido muito nessa live. Hoje foi uma live atípica, né? Eu não tenho as lives à noite. Vou dar os recados aqui rapidinho. Nós não temos live à noite, tá, gente? No sábado, somente de manhã. Mas como hoje eu dei a minha palavra de manhã, eu confundi o dia. E eu falei pro pessoal, nós vamos ter a live à noite até às 19 horas. Então, eu estou aqui cumprindo a minha palavra. Tudo bem, queridos? Então, para quem não vai entrar na live amanhã da igreja, eu vejo você na segunda-feira às 9 horas da manhã aqui na live. Todos os dias às 9 da manhã e às 7 horas da noite. Tudo bem, queridos? Todos os dias às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, tá? Esses são os horários da live. No sábado nós temos somente a live da manhã e no domingo nós só temos a live da noite no Instagram da Igreja Êxodo Church. Então você não vai me encontrar aqui nas minhas redes sociais, somente no Instagram da igreja. Quer ouvir uma pregação poderosa que vai tocar o teu coração? Vá para o Instagram da Igreja Êxodo Church, que é a igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo, e vá lá ouvir em nome de Jesus. Se você já cultua no domingo, já cultua a Deus, já serve a Deus no domingo, então vá para a tua igreja, querido. Amém? Vá para a tua igreja. Não falte para ficar assistindo minhas lives. Tá bem? Depois você pode assistir a pregação no Instagram da igreja, enfim. Vá cultuar a Deus na tua igreja. Tudo bem? Glória a Deus. Bênção demais. Maravilha, então. Então é isso. Você que está aqui na live, siga aqui para você não perder os conteúdos, não perder aqui
todas as instruções expostas, lives de vários temas que eu estou fazendo para vocês, e ensinando vocês com muita sabedoria da palavra de Deus. Amém? Quem puder, siga aqui, tem um botão na tua tela escrito seguir. Siga para que você não perca os próximos conteúdos, os próximos vídeos, os próximos cursos que vai ter de gratuito para você no YouTube. Amém? Vai ter muita coisa boa, gente. Eu sei que por enquanto está só na promessa, eu sei disso, mas fica tranquilo que quando sair você vai ver, vai ter curso para vocês no YouTube de graça, coisas muito boas para vocês, tudo de maneira gratuita para que vocês possam aprender e ensinar também aonde quer que vocês vão. Amém? Tem muita coisa que eu quero ensinar vocês. Amém, amados? Tem muita coisa boa a vir aí pela frente. Glória a Deus por isso, né? Que Deus é maravilhoso. Tudo bem, querido? Então é isso. Eu vou orar aqui para nós finalizarmos essa live. Se você puder aí, você que está aí do outro lado, ore comigo agora. Se você puder, feche teus olhos. Vamos falar com o nosso Deus em nome de Jesus. Eterno Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse período hoje à noite. Pai, geralmente nós não estamos aqui à noite, mas eu te agradeço, Deus, porque o Senhor nos deu esse privilégio, esse momento maravilhoso de estarmos juntos aqui, servindo a Ti, Senhor. Eu espero, Senhor, estar agradando o Teu coração, com cada ensino da Tua palavra, com cada ensino, Pai, que o Senhor tem trazido sobre essas almas, cada vida. Estamos aqui, Senhor, agora, com mais ou menos 300 pessoas online, nessas duas plataformas, Senhor. Que o Senhor possa alcançar cada vida, cada coração, e que eles possam ser cheios do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Senhor. Auxilie em cada problema, na vida financeira, na vida espiritual, na vida familiar, na vida dos negócios, na vida do estudo, Senhor. Não importa onde eles estejam tendo dificuldade. Pai, intervenha e os ajude em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor venha trabalhar na vida deles, Pai. Para que eles se tornem homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, e te agradeço por mais essa live, por mais esse momento, em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Bênção demais. Bênção pura para a nossa vida. Que Deus abençoe sua vida. Para quem vai entrar amanhã, às 19 horas na live da igreja, seja muito bem-vindo. Vai ser poderoso o culto de amanhã. Não perca, querido. Vai ser poderoso. O pessoal que está olhando minha cara aí um pouquinho descascando, eu peguei um sol essa semana, querido, fazia um tempo, eu só fico aqui dentro desse escritório o dia inteiro praticamente. Eu fui pro sol, peguei um sol, descascou tudo meu rosto. Mas Deus é poderoso, amém? É bom que troca de pele, né? O pessoal fala que é bom, tem alguns estudos aí que é bom trocar de pele, né? Que Deus abençoe sua vida, amado. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até amanhã ou segunda-feira para quem vai entrar aqui na live da segunda-feira. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até a próxima. E lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Um grande abraço e um beijo no coração de vocês em nome de Jesus. Tchau, tchau, queridos. Até mais.